Fala, meu povo maravilhoso, a paz de Jesus e a alegria de Maria esteja no seu coração. Nós estamos no mês de julho e o mês de julho a igreja celebra a vida de um grande santo da igreja, Santo Inácio de Loyola. E inteligentíssimo Santo Inácio de Loyola. E nossa revista desse mês está tratando a respeito de Santo Inácio de Loyola com um tema que é a frase dele: a maior vitória a ser alcançada é vencer a si mesmo. Vamos repetir isso? A maior vitória a ser alcançada é vencer a si mesmo. Sobre o que Santo Inácio está dizendo? Uma coisa que Santa Teresa d'Ávila vai tratar depois sobre o vale do autoconhecimento. Você pode conquistar muitas coisas na sua vida e até coisas grandes e não conseguir conquistar a si mesmo. A maior vitória que podemos conquistar a partir de nós é que consigamos ter domínio sobre nós mesmos. Vamos falar um pouco disso? Nas relações das vidas em comunidade, nós percebemos muitos problemas fraternos. A maioria dos problemas nas comunidades não são espirituais, são problemas de comportamento. Nas vidas paroquiais, nós temos muitas pessoas também com dificuldade de relacionamento. E a maioria desses problemas paroquiais não são espirituais, também são problemas comportamentais. Os casais que a gente atende, os filhos que a gente ajuda, nós identificamos que muitas vezes os problemas desses casais não é adultério, não é prostituição. O casamento também está em crise por problemas comportamentais. Então nós entendemos que na vida de comunidade, na vida paroquial, na vida conjugal, na vida familiar e todo tipo de relação entre pessoas, trabalho, escola, faculdade, a maioria dos problemas é porque as pessoas não se conhecem. E como elas não se conhecem, elas acabam tendo atrito nas relações interpessoais. E é desejo de Deus, claro, tanto é desejo de Deus que Santa Teresa d'Ávila tratou disso, e você já sabe quem é Santa Teresa d'Ávila, e Santo Inácio de Loyola também quis tratar disso, para que nós tenhamos uma convivência melhor, para que sirvamos a Deus de uma forma ainda mais profunda, nós precisamos nos dominar, nos conhecer, ter o domínio de nós mesmos, saber quem nós somos. E essa é a proposta do vídeo de hoje do nosso canal. Eu anotei aqui 5 etapas interessantes para que você busque esse autoconhecimento. A primeira etapa: conheça a sua história. Isso mesmo, conheça a sua história. Quando eu conheci Jesus Cristo, eu era muito novo, na casa aí dos 17 anos, 17 e pouco. Estou falando de quase 23 anos atrás. E eu passei por muitos problemas na vida paroquial, no grupo de oração, porque na verdade eu não sabia quem eu era. E houve uma fase da minha vida que Deus me colocou frente a frente, com meu pai, com a minha mãe, com a minha história. Foi importante para mim saber que eu sou caçula de 5 filhos, mas além desses 5 filhos vivos, a minha mãe teve mais 6 gestações que as crianças morreram, abortadas durante os processos gestacionais, porque os meus pais eram da roça e trabalhavam cozinhando carvão no meio do mato. Não tinha pré-natal, não tinha acompanhamento médico. Foi muito importante para mim saber o motivo do porquê a minha mãe nunca leu, nunca escreveu. Ela faleceu há 3 anos atrás, analfabeta. Foi importante para mim saber por que o meu pai só estudou até a 4ª série, naquela época que se andava de cavalo para ir para a escola. Foi muito importante saber por que o meu pai casou com a minha mãe, fugido de casa, porque ela apanhava e era muito maltratada da madrasta dela, e o meu pai por causa de um padrasto. Foi importante eu saber que dias antes do meu pai nascer, a minha avó, que eu também não conheci, ficou viúva. O meu pai não conheceu o próprio pai. Quando eu descobri essas coisas todas, eu entendi um pouco de quem eu era. Um filho caçulo, aparentemente eu seria uma criança mimada por ser o caçulo, mas vários problemas que aconteceram na minha vida de filho, nas minhas relações,
eu comecei a entender a forma que a minha mãe lidava comigo e descobri coisas ainda mais profundas, como, por exemplo, a mãe da minha mãe, a minha avó, morreu no parto da minha mãe. Quando a minha mãe nasceu, a vovó faleceu. E a minha mãe se engravidou mais velha de mim, na casa dos 43 anos de idade. Dá para você entender a agonia de ser a 11ª gestação de um filho na velhice. Um menino grande, que eu nasci com mais de 3 quilos, quase 4. Você pode imaginar a pressão da minha mãe e o medo na sua ignorância de interior, de quem sabe ela também morrer no meu parto? Quando eu descobri todas essas coisas, começou em mim um processo de cura interior, de rejeição, de desamor. Eu tive que perdoar o meu pai, da forma que ele tratava, por que ele não conseguia fazer um carinho em mim. Eu tive que entender a forma da minha mãe amar, olhando para a história dela. E tudo isso eu descobri só quando eu conheci Jesus Cristo. Eu poderia ter evitado muitas coisas até os 17 anos e meio, se eu soubesse a história dos meus pais, o meu passado, a minha infância, os detalhes da minha origem. E às vezes a gente conhece Jesus, a gente é batizado no Espírito Santo, a gente dá um glória a Deus, rasga o passado e olha só para frente. Mas a nossa intenção é boa e nós somos batizados no Espírito Santo de verdade. Mas quando as coisas começam a acontecer, a gente começa a patinar em coisas que têm a ver com o nosso passado, com a nossa infância, com a nossa história, com a nossa gestação. Para você saber quem você é e ter domínio sobre sobre si mesmo, a primeira etapa, a primeira fase é você conhecer a história dos seus pais e a sua própria história. Segunda etapa do autoconhecimento: assuma as suas verdades. Irmão, se mais de 2 ou 3 pessoas acham a mesma coisa de nós, a gente tem que parar para pensar. E nós estamos numa fase difícil, até na família, na igreja, porque tudo é culpa do outro, né? A gente culpa o padre que saiu, o padre que chegou. A gente culpa o coordenador que saiu, a coordenação que começou. A gente culpa o motorista por causa do acidente. Culpa o outro que fechou. Tudo tem desculpa, mas ninguém consegue assumir a sua própria verdade. Qual é a maior dificuldade hoje, por exemplo, que eu tenho de ajudar pais que têm filhos dependentes químicos? Porque a culpa nunca é minha. Eu não errei. Eu não sei onde eu errei. Se você quiser ter autoconhecimento, domínio sobre si mesmo, você tem que saber das suas verdades e assumir as suas verdades. Eu sou cri-cri mesmo, eu preciso melhorar nisso. Eu sou sistemático mesmo, eu tenho que melhorar nisso. Eu não consigo ficar num lugar com muita gente, eu gosto de privacidade. É sua característica. Então, quando você começa a assumir a sua verdade, descobrir quem você é, então você sabe até onde você pode ir. Por que muitas coisas nos irritam? E a gente deveria saber isso, inclusive, antes de casar. Porque a gente não vive só de amor, só de paixão. Existem várias coisas no dia a dia que implicam um relacionamento perfeito. E se você sabe que existem coisas no outro, no casamento, na família, na paróquia, no grupo, numa vida de comunidade como a nossa, que vai de encontro às suas verdades, você pode blindar aquilo para que você trabalhe para que isso não atrapalhe o que Deus quer na sua vida. Então a segunda fase do autoconhecimento, a segunda etapa, é você assumir as suas verdades. E assumir mesmo. De se olhar no espelho e dizer, eu sou assim mesmo, e eu tenho essa dificuldade mesmo, e eu tenho dificuldade para ficar calado mesmo, e eu tenho dificuldade a escutar e obedecer mesmo, eu sou questionador mesmo, eu sou racional mesmo. Quando você assume a sua verdade, então você se dá no direito de entender quem você é e você lida melhor com as suas relações. A terceira fase, a terceira etapa do vale do autoconhecimento, planeje a sua mudança. Isso mesmo, planeje a sua mudança. Eu estou falando sinceramente. É a mesma coisa que eu digo para os meninos que estão no processo de recuperação na nossa fazenda. Coloque quem você é no papel. A última vez que eu fiz um deserto e que eu nem consegui concluir o deserto, porque eu quebrei o retiro falando, e era retiro de silêncio. O pequeno momento que eu consegui ficar calado,
que eu nem cantei tomando banho, foi um momento que Deus revelou muito dos meus defeitos. Pega a sua caneta, pega uma prancheta, um papel, faz a listinha. Isso mesmo. E nessa lista você planeje a sua mudança. Existem coisas que você vai ter que fazer com Deus. Jejuar, fazer penitência, rezar na madrugada. Existem coisas que você vai ter que clamar, confessar mais, porque o segredo da confissão é duplo. Primeiro, porque limpa o que já fez até aqui, e o Catecismo da Igreja diz que nós somos munidos de uma graça santificante. Há uma força para você lutar contra quando você confessa. Essa graça santificante é fenomenal. Então você vai ter que confessar mais, jejuar mais, fazer mais penitência, se policiar mais, ler mais sobre o assunto. É um planejamento de mudança, entendeu? Depois você vai ter que fazer um planejamento consigo mesmo. Se olhar no espelho, se cobrar, vigiar você, perceber coisas que você venceu e que estão voltando, outras que você ainda não conseguiu vencer. Quais são os motivos das recaídas nesses sentimentos, nessas decisões, nessa forma sua de lidar com as situações? Então você vai ter que fazer um planejamento. E depois fazer um planejamento com outros. De aprender a pedir perdão, de aprender a chamar para conversar, de aprender a falar na hora antes que vire uma bola de neve. Quem sabe pedir ajuda. E pedir ajuda mesmo. E quem sabe pedir ajuda até profissional, se precisar. É um planejamento de mudança. Você com Deus, você com você mesmo e você com os outros. Quando você começa a trabalhar na sua mudança, focado nisso, Deus te abençoe, o tempo passa e aí com certeza você vai conseguindo esse autoconhecimento, esse autodomínio que nos referiu Santa Teresa e Santo Inácio de Loyola. Quarta fase, quarta etapa do autoconhecimento. Conheça os seus limites. Conheça os seus limites. E é por isso que a Bíblia é muito clara. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que você seja quente, que você seja frio. E até vai dizer o salmista que o pecado mora ao lado. Quem não se lembra daquele ensinamento de Jesus da parábola dos dois filhos? O pai virou para um filho e falou, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, não vou. E na última hora ele foi. E disse para o outro, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse, eu vou. Na última hora ele não foi. Irmãos, conhecer os seus limites para aprender a dizer sim, quando você é capaz de bancar esse sim. E dizer não, quando você é capaz de bancar o seu não. Nós vivemos numa sociedade hoje tão complicada que quando você diz não, você perde amigos. Quando você diz não, você não é bem visto na paróquia. Quando você diz não no trabalho, você não é um funcionário aplicado. Parece que o certinho, o politicamente correto, é dizer sim. Só que se formos fazer uma varredura bíblica, o tempo inteiro nós somos convidados a dizer não. E isso é opinião, isso é determinação. Então se você diz sim, você está preparado para isso. Se não, isso é conhecer os seus limites. Não assuma coisa que você não vai dar conta de continuar. Não assuma coisa que não está na hora. Precisa ser verdadeiro e dizer, não está na hora ainda de eu tomar essa decisão, porque eu não estou pronto para levá-la até o final. Então, quando você conhece os seus limites, você não faz as coisas com medo, você tem segurança, você sabe da hora certa. Quando você não conhece os seus limites, você vai agradar os outros e vai acabar desagradando, porque você vai se queimar fazendo uma coisa que ainda não é a hora certa. Muitas brigas nos namoros, nos noivados, nos casamentos, na vida comunitária paroquial poderiam ser evitados. Muitas decisões até profissionais, como escolhas de faculdade, mudança de curso, decisões financeiras, poderiam ser evitadas se você conhecesse os seus próprios limites. É a quarta etapa, a quarta fase do autoconhecimento. A quinta e última fase, esta decisão é consciente. Isso mesmo. Esta decisão é consciente. Consciente. Cuidado com as suas emoções. As nossas emoções enganam. Por isso que é muito perigoso a gente tomar atitude quando a gente está com as emoções confusas. Se você está carente,
suas decisões são perigosas. Se você está nervoso, nervosa, suas decisões são perigosas. Muito cuidado para não tomar decisão sob impulso de emoção. Por isso, para você ter autoconhecimento, muitas das vezes você tem que tomar uma decisão consciente. Se você prefere chamar de racional, tudo bem. Mas a ideia não é a razão comandar as suas decisões. É você não ser comandado por sentimentos. Porque sentimentos são assim. Se nós estamos em 1000 amores, eu vou acabar decidindo em nome do nosso amor e da nossa amizade. E às vezes precisa de uma opinião e uma visão de fora para você ver os prós e os contras, os perigos dessas decisões que você precisa tomar. Então, para ter autoconhecimento, tem que ser consciente. Eu aplaudo, é consciente. Eu dou glória a Deus, é consciente. Eu estou no fogo, mas é consciente, não é empolgação. Eu dei um sim, é consciente. Não é por qualquer tipo de situação que está acontecendo. Entende? Então, para ter autoconhecimento, tem que ter esse equilíbrio, esse controle de si mesmo e das suas próprias decisões. Que Deus te abençoe. O intuito do nosso canal é que sejamos mais de Deus a cada dia. Conheça a sua história a partir da história dos seus pais. Assume as suas verdades com você, com Deus e com os outros. Planeje a sua mudança. Conheça os seus limites e seja consciente no domínio de si mesmo e das suas ações. Pela intercessão de Santo Inácio, de Santa Teresa, nesse mês de julho, que nós possamos ser melhor, porque Deus nos quer bons. Ajuda a divulgar o canal, clica aí, clica lá no sininho para ficar ligado quando tem vídeo novo e vamos para cima. Deus te abençoe.